Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos entrando na quarta aula do tema da capacitação Dias Difíceis. Aprendemos nas aulas anteriores sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, o que aconteceu e aprendemos também que devemos descansar em Deus. E não é fácil porque corremos perigo de adquirirmos problemas emocionais e entrar numa espiral descendente de medo, ansiedade, preocupação e até de depressão. Por isso, fundamentados nos ensinamentos anteriores, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e vamos aprender se existe relação entre essa pandemia e o final dos tempos. Antes, eu quero orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, me coloco em Tua presença neste momento e oro por esta vida que me vê e ouve. Peço a Tua graça sobre ela, de maneira que ela seja abençoada durante esta aula, de maneira que aquilo que vamos aprender através da Tua palavra traga ânimo, traga um brilho no olhar, traga força e coragem para esta vida caminhar. Ó Deus, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, queridos, é importante nós entendermos se há uma relação entre essa pandemia e o final dos tempos. Porque temos ouvido falar por aí muito sobre final dos tempos, é um sinal da volta de Jesus. Vamos na palavra e vamos meditar nela. Primeiramente, eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18. Eu vou ler na versão Bíblia Viva, que é uma linguagem popular, muito mais fácil para compreendermos. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia sem preocupação nenhuma, tá bom? Então vamos ler o texto. Eis porque nunca desanimamos, embora os nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Arraigados nesse texto, devemos nos apossar da consciência correta do que está acontecendo à luz dos pilares da nossa fé, dentre estes, a esperança do segundo advento, que é a volta de Jesus. Essa verdade bíblica clara e cristalina, um tema que é muito falado ao longo da Bíblia, precisa ser uma verdade para nós, porque vai nos fortalecer nesses dias difíceis, como é o tema dessas aulas que estamos tendo. Diante disso, relacionando esta pandemia ou falando sobre essa pandemia, cabe aqui uma pergunta: é tempo do fim? Essa pandemia que estamos passando é um sinal da volta de Jesus? O nosso mestre amado e seus discípulos compartilharam conosco vários sinais do tempo do fim e deles não temos como escapar. Por exemplo, se esse evento mundial do Covid-19 for uma disputa entre as potências mundiais, nação se levantando contra nação, isso é um sinal do tempo do fim previsto por Jesus em Mateus 24:6. Vamos ler? E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Aos que dizem que o real problema desse acontecimento seja o risco de fome e de miséria, ele é um sinal do fim, como vemos no versículo 7 deste mesmo capítulo de Mateus, onde Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Se o maior problema que estamos tendo for um possível comportamento histérico das pessoas, com medo, com ansiedade dominando as massas, Lucas 21, 26 também apresenta este fato como um sinal. Homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E quanto a possibilidade de qualquer perversão dos fatos, visando qualquer tipo de tomada de poder, Paulo escreveu a Timóteo, na segunda epístola, que leva o nome do discípulo dele, 2 Timóteo 3, 1 a 4, o seguinte ensinamento: nos últimos dias, as pessoas seriam egoístas, avarentas, sem amor umas para com as outras, inimigas do bem e traidoras. Eu resumi, tá? Mas, limitando-se à narrativa comum de que uma pandemia está em curso, ficamos enquadrados naquilo que diz Lucas 21, 11. Epidemias em vários lugares. Jesus previu isso. Então, seja o que for, essa crise pode ser um sinal da volta de Jesus, pode ser um sinal de que Ele se aproxima, mas tem um ensinamento muito importante em Mateus capítulo 24, versículo 8, e o texto diz assim: mas todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Ou seja, embora a pandemia seja um sinal do tempo do fim, ela pode não ser o fim. Esse tempo do fim, ele está aí desde que a igreja nasceu, desde o tempo do apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que essa circunstância difícil que estamos vivendo não tem importância. Ela tem importância, sim. Você sabia de que dores Jesus estava falando no texto de Mateus 24, 8? Paulo explica. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 6, são as dores de parto do planeta que geme cada vez mais forte por estar chegando a sua hora. Nós estamos vivendo esse tempo de dores, esse princípio das dores. Eu quero ler o texto de Tessalonicenses para você. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 até o 6. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos, porque vocês sabem muitíssimo bem que ninguém o sabe, pois aquele dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então, de repente, o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto de uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde esconder-se. Porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não serão surpreendidos como por um ladrão, quando aquele dia do Senhor chegar, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros, estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. Olha como esse texto traz esclarecimento para nós sobre o contexto que vai anteceder a segunda vinda de Cristo. Não um contexto de convulsão social como este que vivemos. Não um contexto desse abalo na economia, mas um contexto de prosperidade. Um contexto onde o povo estará dizendo, está tudo bem. Então, ainda que essa pandemia seja mais um sinal que o fim está chegando, não é
o sinal do fim. Muita coisa ainda está para acontecer e ouso dizer que talvez tenhamos outras pandemias. Espero que não, mas como ao longo da história isto aconteceu, não é exclusivo dos dias de hoje, não podemos falar que nada mais vai acontecer desta maneira. Então o importante é, como o texto diz, por sermos filhos da luz, ficarmos firmes e atentos. Por isso, devemos estudar os eventos finais previstos pela Bíblia para os mantermos bem claros na nossa mente, a fim de não incorrermos em equívocos. Lembra do bug do milênio? Lá na passagem do século 20 para o 21, quantos homens de Deus disseram que era o final dos tempos? Quantos fizeram as malas para serem arrebatados e nada aconteceu? Então temos que tomar cuidado. Lembra da lua de sangue, um efeito meteorológico, uma mudança onde a lua ficou avermelhada? Pois é, muitos disseram que era o final dos tempos. Estamos aqui. Falar que essa pandemia é final dos tempos, como tudo mais. Estamos cada vez mais perto. Como o texto bíblico lido diz, estamos sentindo as dores de parto. E você sabe, as dores de parto, elas vão se intensificando, vão se multiplicando, até que a mãe tem que correr para o hospital, porque a criança vai nascer. Então, é importante nós entendermos, vivemos o princípio das dores. Talvez muita coisa ainda aconteça. E como deve ser o nosso comportamento nesses dias? Como deve ser o nosso comportamento nessa situação? No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós lemos que devemos lutar de forma cósmica. Tá? Olha o que o texto diz. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas e contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, nesses tempos difíceis, nesse tempo de pandemia, nessas circunstâncias adversas, devemos estar lutando contra ensinamentos errados e contra a atuação maligna que quer nos oprimir, nos desanimar, nos assustar. Ok, se é tempo do fim, esse ensinamento, essa verdade não é para nos oprimir, mas para nos alegrar. Isso quer dizer que o Senhor está às portas. E tem um fato bíblico que muitas vezes não nos lembramos. Antes da segunda vinda de Jesus, tem o arrebatamento da igreja. Enquanto que esses sinais que eu citei aqui, que estão no capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, lá em Apocalipse, eles se referem quase que totalmente à segunda vinda. Com relação ao arrebatamento, não há nenhum sinal. O arrebatamento será repentino, será a qualquer momento, as pessoas não estarão atentas a isso e pode acontecer. Então nós precisamos saber como agir, como nos comportarmos nesses dias. Tem um texto muito legal, muito reconfortante, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ele fala também sobre como deve ser o nosso comportamento, como devemos lutar contra o medo, contra o desânimo, enfim, como devemos nos comportar nesses dias difíceis. Olha o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, essa luta cósmica que eu citei aqui antes de ler o texto de Efésios, fala que nós lutamos contra forças espirituais malignas, e que devemos nos humilhar e nos prostrar diante do Senhor. Bom, mais uma pergunta. Essa crise atual não tem nada a ver com os eventos finais? Tem tudo a ver. E o que nós cristãos devemos fazer diante de tudo isso, além do que eu já citei com relação a lutar e se humilhar e buscar o Senhor? Sem saber, ou talvez sabendo, o mundo se prepara, isso é claro, cada vez mais para um cenário
em que possíveis poderes têm um controle social total sobre as escolhas das pessoas, o ir e vir dos cidadãos e a liberdade econômica de cada indivíduo. Estamos vendo isso, ainda que de forma limitada, a questão da quarentena e da falta de liberdade total como tínhamos antes. Você não acha que nós estamos vivendo um grande ensaio para o que sabemos que vai acontecer? Então, já que estamos percebendo que há esse ensaio, por que nós não ensaiamos também a nossa parte? É verdade. Assim como esse cosmos, essa orquestração maligna, assim como esse mundo está se organizando para o advento do anticristo, nós cristãos precisamos também nos preparar, não para o advento do anticristo, porque teremos o arrebatamento antes da grande tribulação e o reinado do anticristo, mas para o princípio das dores, que é esse tempo que vivemos, e aí quanto tempo eu não posso afirmar. Entenda uma coisa, para o cristão não está tudo parado. O cristão deve se ocupar intensamente na atividade do clamor para um reavivamento. O cristão deve estar pronto para dar um testemunho intrépido antes que a porta da graça se feche. E é importante você entender que não deve ter medo, você não deve ter medo. Nós que cremos no arrebatamento devemos ter sim a alegria, nos regozijarmos no Senhor. Eu quero ler mais um texto para vocês que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 23 até o 36. É um texto longo, tá? Mas é importante que façamos essa leitura. Vocês receberão notícias de que eu voltei e que estou nesse lugar ou naquele. Não creiam nisto, nem saiam para me procurar. Porque quando eu voltar, vocês saberão sem qualquer dúvida. Será tão evidente como o relâmpago que fuzila pelos céus. Mas primeiro eu devo sofrer muito e ser desprezado por toda esta nação. Quando eu voltar, o mundo estará tão indiferente para com as coisas de Deus como estava o povo nos tempos de Noé. Eles comiam, bebiam, se casavam, tudo como de costume, até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu a todos. O mundo está também como nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários, comendo, bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até aquela manhã em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre choveram dos céus e destruíram a todos. Sim, será um dia normal como os outros, até a hora da minha volta. Aqueles que estiverem fora de casa naquele dia não devem voltar para arrumar bagagem. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar para a cidade. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Todo aquele que se agarrar à vida vai perdê-la, e o que perder a vida vai salvá-la. Naquela noite, 2 homens estarão dormindo no mesmo quarto. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando juntas nas tarefas da casa. Uma será levada e a outra será deixada. Da mesma forma, será com os homens que estiverem trabalhando lado a lado no campo. Esse texto longo, amado, ele traz para nós o ensinamento sobre o arrebatamento. Escute uma coisa, o arrebatamento pode acontecer hoje, em meio a esta pandemia. Olha o que diz Lucas 12:40. Portanto, estejais prontos sempre, pois eu, o Messias, virei quando menos for esperado. Uau, querido! Uau, minha amada, como é maravilhoso ouvir estas verdades da palavra de Deus, que mostra a iminência da volta de Cristo. Então não devemos estar focados nesta pandemia, na angústia que ela tem trazido, mas estar focados em Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 15:52.
quanto texto bíblico, né? Mas eu preciso corroborar o que estou falando na palavra de Deus, porque o problema não é comigo, tá? O problema é com a palavra, é o que ela está dizendo. É importante você entender isso. Vamos ler o texto. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram, de repente voltarão à vida com novos corpos que nunca, jamais morrerão. E então, nós que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos. Aleluia! Isso é maravilhoso, saber que num momento qualquer, a trombeta vai soar e vamos nos encontrar com o nosso Deus para vivermos a eternidade com Ele para sempre, sempre, numa vida maravilhosa. Eu costumo brincar falando que vai ser a maior viagem das nossas vidas, extremamente emocionante, vai ser maravilhosa, transformadora. Quanta coisa que olho não viu, que ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração humano, Deus tem preparado para nós e pode acontecer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus. Aleluia, aleluia, entenda isso. Deus vai agir e operar. E olha o que diz o último versículo: portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. É uma notícia alvissareira, e não de tristeza, mas de alegria. Não nos alegramos nessas circunstâncias difíceis, mas nos alegramos na iminência da volta de Cristo, na iminência do arrebatamento. Se é um sinal, ok, é mais um sinal. Louvado seja Deus, não pela pandemia, mas pela alegria de sabermos que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Olha o que diz Lucas 21, 28, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrem-se e levantem a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E para terminar essa aula, eu quero ler mais um texto. Na verdade, se não é a primeira passagem que eu decorei na minha vida cristã, é a segunda. A primeira foi João 3,16. Penso que você também sabe de cor. Mas esta passagem eu aprendi num acampamento de jovens há mais de 40 anos atrás. Amós 4,12, a parte B. Foi o tema do acampamento. E está escrito assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu lembro da emoção que eu tive ao aprender sobre isso, e quando eu saí daquele acampamento, eu ficava olhando para o céu, achando que ia ser naquele dia, achando que a trombeta ia soar a qualquer momento. Eu estou esperando essa trombeta há 40 anos, um pouco mais. Mas eu não perco a esperança, eu não perco a confiança e a alegria. Eu sei que Ele vai voltar, é promessa da palavra dEle, e eu preciso estar preparado, e você também. Prepara-te, prepara-te. Hoje pela manhã eu realizei um ofício fúnebre e é horrível, gente. São apenas 10 pessoas que podem entrar, o corpo ele é velado durante 2 horas, tem que ser muito rápido. E aquela pessoa que estava ali deitada, ou o corpo dela, foi para o destino que escolheu. E agora, ela não pode mudar mais esse destino. Mas você pode, eu posso. Podemos nos preparar aqui para a eternidade, para esse encontro glorioso, maravilhoso. Vai ser demais. A eternidade é demais. O que Deus tem preparado para nós excede qualquer coisa que possamos imaginar. Aqui, Jesus disse, é um lugar de aflições. Não é a nossa morada eterna. Aqui é um lugar de lutas, mas Ele prometeu estar conosco, tá? Então você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus está com você. Se prepare, fique firme e não permita que esses dias difíceis te faça ficar prostrado e desanimado. Levante a cabeça. Deus ama você. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer mais uma oração. Pai amado,
Em nome de Jesus, em tua presença, eu quero te louvar. Não por essa pandemia, mas porque estamos tendo oportunidade nesse dia a dia diferente, nesse novo normal, como alguns estão falando, de buscar mais a Ti. Tantas coisas que fazíamos agora diminuíram, tantas atividades, tantas distrações estão relegadas a segundo plano e ficamos mais em casa. Podemos Te buscar mais, podemos nos aproximar de Ti e isso é muito bom. Buscar mais o Senhor, experimentar a Tua graça, sentir o Teu amor, é muito bom. Refletir sobre a Tua palavra e ter em nós avivada a certeza de que o Senhor Jesus está para voltar, de que Ele vai nos levar a qualquer momento, isso é maravilhoso. Eu Te louvo, porque isso é graça, graça sobre graça, que esta vida, que está assistindo esta aula, possa entender isso, possa crer nisso e permita que esta verdade mude o seu dia a dia, tire as vestes de luto e coloque vestes de festa. Eu peço a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.